Boa tarde. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Como vão todas, todos, todes? Sejam todos e todas bem-vindas para mais uma tarde aqui de conversa do nosso Mulheres na Pandemia. A gente vai aguardar aí um pouquinho a sala encher, o pessoal ir chegando. E enquanto isso, hoje aí a gente começando um formato diferente, né, Ana? Eu começando a falar, não a Ana, deu uma revezada aqui. Estamos aí no nosso 12º episódio. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres que estão na linha de frente do combate à pandemia na área da saúde. Na verdade, são mulheres que são aí responsáveis, né, pela luta contra o Covid-19, ali falando em loco, né, todas as mulheres foram afetadas pela pandemia de um modo ou de outro, seja pelo excesso de trabalho, seja pela acumulação das funções domésticas com as suas funções profissionais no mesmo ambiente, pelo estresse, pela tensão da manutenção da família. Enfim, né, a gente tem discutido isso ao longo de tantos programas, justamente que as mulheres são aquelas que foram as mais afetadas em termos de gênero com a pandemia. E foi justamente essa fundamentação, essa discussão, essa problemática que fez com que eu e a Ana Laura sentássemos virtualmente, né, Ana, porque sentar hoje está difícil junto, né, que nós conversássemos, e a Ana teve a ideia de a gente poder, de algum jeito, compartilhar nossas angústias, nossos questionamentos, nossas revoltas e nossas questões nessa pandemia, porque nós passamos a enxergar que justamente as mulheres estavam sobrecarregadas, as mulheres que estavam sofrendo mais com a pandemia, e eram as mulheres aquelas que eram as responsáveis, principalmente pelos cuidados, seja em casa, na família, ou seja profissionalmente. A maior parte dos profissionais da área da saúde são compostos por mulheres. A maior parte dos profissionais na área de cuidados, seja cuidado doméstico, seja cuidado de idosos, também são mulheres. O maior número de profissionais na área da limpeza e da higiene também são mulheres. Então, isso tudo somado, né, ao acúmulo de funções que as mulheres já tinham anteriormente, somado à necessidade de estar em casa, somado aos altos índices de violência, principalmente de violência doméstica, que subiram mais de 50% durante a pandemia, justamente porque as mulheres tinham que ficar em casa, e segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o lugar que é menos seguro para uma mulher estar é o lar. Isso já era antes da pandemia, e quando as mulheres se veem obrigadas a estarem dentro do lar, isso significa que grande parte dessas mulheres se viram obrigadas a estarem 24 horas por dia convivendo com o seu agressor. E todas essas angústias somadas fizeram com que, né, a Ana Laura me convidasse para compartilhar com ela, que eu sempre digo, né, compartilhar de um sonho, compartilhar de um projeto e que se materializou, um projeto que a princípio nós não tínhamos ideia que ia ganhar essa dimensão, seja em número de pessoas nos assistindo, seja pelo YouTube, pela página do Facebook, e também pela parceria que nós fizemos com a Rádio Cultura de Curitiba, que transmite o nosso programa semanalmente também. Recebemos aqui um grande número de mulheres, pudemos, nesses 12 episódios, compartilharmos aí
com várias experiências, falando de vários assuntos. Recebemos mulheres negras, mulheres trans, mulheres mais velhas do feminismo, mulheres LGBTs, enfim, né? Aí toda a diversidade que nós podemos, ainda temos outros projetos, outros programas aí já preparadinhos no forno para as próximas semanas. Mas o que é aí a parte ruim de tudo isso, né? Que, na verdade, tudo isso que eu estou falando até agora foi a parte boa desse projeto, né? O que é ruim é que nós não imaginávamos que ia durar tanto tempo, não o projeto em si, mas a própria pandemia, né? Eu acho que a gente já está aí 7 minutos já iniciando o programa, já dá para a gente entrar no assunto propriamente dito. Hoje é um dia de tristeza, né? Hoje é um dia de luto. É muito triste ter que começar um programa que chama Mulheres na Pandemia, porque nasceu como fruto da necessidade da gente transmitir um pouco, né, conhecimento, angústia, partilhar tudo aquilo que nasceu por causa da pandemia, desse modo virtual, um pouco diferente, um pouco estranho, mas que eu acho que desde lá do princípio, né, Ana, nós não imaginávamos que ia chegar esse sábado, hoje, né, em que nós, infelizmente, acordamos com a notícia em que o país ultrapassou a barreira dos 100 mil mortos, né? É um dia muito triste, porque a gente, acho que nem nos nossos piores pesadelos, imaginou que, primeiro, a quarentena ia se estender por tanto tempo, e segundo, que nós chegaríamos a números tão trágicos, né? São 100 mil mortos, 3 milhões de infectados, isso em números oficiais. Nós sabemos que há muita subnotificação nesses dados, nós sabemos que esses dados são mentirosos, né? Nós não temos testes eficientes, nós não temos meios de diagnósticos ainda fidedignos, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, há regiões que sequer o diagnóstico, a prevenção chegou, e nós estamos assistindo oficialmente essa triste marca, que nada mais é do que um assassinato coletivo, um genocídio fruto de incompetência, fruto de omissão, fruto de desrespeito e fruto de uma necropolítica, de uma política de governo que pretende, sim, matar, que pretende eliminar corpos. Nós não temos o ministro da Saúde, já faz quase 3 meses, nós não temos uma política de saúde pública, muito pelo contrário, nós temos um presidente da República que, ao ser alertado que os 100 mil mortos iam chegar há 2 dias, ele disse, pois é, a vida continua. A vida de quem continua? A vida de quem não continua, né? E aí nós falamos num novo normal, né? Que normal? A gente pode dizer que isso tudo é normal? Não, isso tudo não é normal, né? Então, é muito triste ter que começar hoje, né, falando com mulheres aí que estão na linha de frente, na luta, mas com uma notícia tão triste, com dados tão tristes. Antes de passar a palavra para a Ana Laura, eu só queria ler um poema, Ana, com licença, a gente sempre começa às vezes com uma música, né? Eu acho que hoje eu pensei, na verdade, ao invés de ser música, eu leio um poema do Drummond, que hoje logo cedo, eu falo que o poema me encontrou, não fui eu que encontrei o poema, né? E não foi à toa, né? Nesse país de CNPJs, nesse país que a gente não pode dizer nem que é de CPFs, porque a gente sabe que muita gente nem CPF tem,
nesse país de 100 rosto, de 100 vidas, de 100 mil mortos, né? Eu acho que música hoje não cabe, né? Hoje o que cabe para a gente é um misto de tristeza e revolta, né? E eu vou ler aqui esse pequeno poema do Drummond, mas eu acho que diz muito do dia de hoje. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta e se responde, não sei. Os anjos olham-no com reprovação e plumas caem. Todas as hipóteses, a graça, a eternidade, o amor caem, são plumas. Outra pluma, o céu se desfaz. Tão manso, nem fragor denuncia. O momento entre tudo e nada, ou seja, a tristeza de Deus. E assim nós começamos hoje o sábado. Estou passando a palavra agora para a Ana Laura, antes de passar para as nossas convidadas. Ana. Obrigada, Margarete. Bem, infelizmente, no começo da semana, quando nós pensamos justamente em fazer a live de hoje a respeito dessa situação da saúde pública e convidar essas mulheres que estão na linha de frente ou na retaguarda ou lidando, como a Fernanda, com as sequelas, que é algo também muito pouco comentado, que eu espero que a gente possa falar um pouco hoje, né? Faz parte do negacionismo, e a gente já presumiu que estaríamos, assim, em estado de estupefação, como a Margarete falou, nunca poderíamos imaginar que chegaríamos até aqui com Mulheres na Pandemia. Foi um projeto feito para acabar logo, e a gente continua esperando que possa acabar logo, mas infelizmente nós não temos essa perspectiva, tendo em vista o encaminhamento, não é, das coisas aqui no Brasil. E no começo da semana a gente já imaginava que a gente pudesse chegar perto desses números, tanto assim que vocês que estão acompanhando a gente durante essas semanas devem ter percebido que nós mudamos a cor do nosso flyer. Ele foi negro, né, essa semana, justamente para marcar aí simbolicamente o nosso luto, né, oficial diante dessas 100 mil mortes que seriam, em grande parte, evitáveis, né? Então, eu vou até compartilhar aqui uma tela de homenagem, né, enquanto eu falo um pequeno texto que eu escrevi para apresentar a live de hoje. Estamos no início do mês de agosto, iniciando o segundo semestre de 2020. Quase 3 milhões de brasileiros já foram infectados pelo novo coronavírus, sem levar em conta a provável subnotificação. Quase 100 mil brasileiros estão mortos em decorrência da Covid-19 e do descaso das autoridades públicas para combater a pandemia. Apesar desse número alarmante, a maior parte dos estados brasileiros vem adotando medidas de abertura e o governo federal segue indiferente ao luto de tantas famílias brasileiras. Pesquisas mostram que a imensa maioria das mortes ocorre em pessoas das regiões periféricas e com baixa renda, o que parece não sensibilizar a tomada de medidas mais efetivas em termos de saúde pública. Embora algumas vacinas já estejam em fase de testes mundo afora, a verdade é que pouco se sabe ainda a respeito da relação do sistema imunológico humano com esse vírus. Muitos epidemiologistas de prestígio têm alertado para a possibilidade de uma segunda onda ou mesmo para eventuais mutações. Além do mais, ao contrário do que se propagou no Brasil,
A Covid-19 está longe de ser apenas uma gripezinha. Trata-se de uma doença potencialmente grave, que afeta diversos órgãos, que pode produzir síndromes raras em crianças, e cujas sequelas ainda estão sendo estudadas, sem contar o impacto na saúde mental provocado por uma quarentena tão prolongada. O diretor-chefe da OMS disse em pronunciamento, novamente, essa semana, ressaltando que, apesar da esperança nas vacinas, a única medida a ser feita agora é o isolamento social, e que a estrada para a normalidade será longa. O negacionismo em nosso país, entretanto, parece viralizar mais rápido que a Covid, fazendo com que muitos suponham um novo normal quando ainda estamos muito longe do fim da pandemia. No início, pensávamos que Mulheres na Pandemia iria durar apenas algumas semanas. Apesar de estarmos aprendendo muito com tantas mulheres incríveis que ocuparam esse espaço, nós torcemos para que ele se dissolva rapidamente. Mas, enquanto for necessário, estaremos aqui aos sábados colocando a boca no trombone junto com as nossas convidadas. Hoje pintamos nosso flyer de preto para representar o luto e o respeito por todas essas vidas ceifadas. E convidamos mulheres na linha de frente e no cuidado com as sequelas para nos contar como estão ajudando a combater a pandemia. Eu vou apresentar as nossas convidadas e, em seguida, passar a palavra para elas. A Júlia Parra tem graduação em Medicina pela Unesp, formação em Psicanálise pela Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, atua como psicanalista e médica na linha de frente do SUS, da UPA de Belo Horizonte. A Denise Farias é médica especialista em reumatologia e clínica médica, atuando em UTI Covid desde março de 2020. E a Fernanda Sena é fonoaudióloga no SUS, mestre em saúde coletiva e especialista em gestão de saúde. Bem, eu vou passar a palavra a vocês e em seguida, a gente fala mais especificamente sobre esses pontos que a gente levantou. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem do trabalho de vocês e de como é que tem sido para vocês lidar com essa pandemia desde o início do ano, né? Você quer começar, Júlia, aí pela ordem da apresentação? O micro... Ótimo. Boa tarde, Ana, Margarete, Fernanda, Denise, todos que estão ouvindo. Realmente hoje é um dia muito difícil e, bom, já fui apresentada e vou dar seguimento aqui falando sobre a minha experiência, como tem sido desde março, quando a pandemia chegou ao Brasil. Bom, naquela ocasião, eu estava trabalhando ainda em São Paulo e estava em pronto atendimento, exposta nesses primeiros dias de pandemia no Brasil. Me recordo até da nossa dificuldade em conseguir máscara, equipamento. Foi um momento assim, que isso ficou muito evidente assim, no nosso país, da falta de equipamentos para todo mundo. Eu também passei por isso e, portanto, por um medo muito grande de me contaminar, enfim. Desde aquela ocasião, eu já morava em Belo Horizonte, então eu ainda tive que passar pelo deslocamento, aeroporto, avião, ônibus, até conseguir retornar à minha casa. E então eu vivenciei, assim, de uma forma muito aguda, todo esse início de pandemia no Brasil. Então, consegui retornar à minha casa, passei também por aquela questão de voos desmarcados e ter que remarcar meu voo, enfim, mas consegui chegar em casa. E aqui em Belo Horizonte, nessa ocasião, poucos dias depois, a cidade já decretou uma quarentena, com o fechamento do comércio, e tudo isso de forma muito precoce aqui em Belo Horizonte. E aí eu já comecei a trabalhar na UPA, numa UPA aqui de BH, e a gente viu nas primeiras semanas, ou nos primeiros 2 meses,
bons resultados de tudo isso, né? No sentido de saúde pública, porque eu tive a vivência de plantões e plantões de pronto atendimento no Covid, de certo modo, um tanto ociosos. Então, a gente via que existia um reflexo muito importante aí, né, do respeito ao isolamento social e a todos os cuidados que foram preconizados. Mas, no segundo momento, tanto pelo comportamento das pessoas, quanto também pela reabertura do comércio e das atividades, a gente já viu essa realidade ser rapidamente mudada, e aí, desde então, foi um cenário, assim, deprimente, assustador e que traz muita revolta, inclusive, né? Estamos ali na linha de frente, expostas, abrindo mão de nos encontrarmos com as nossas famílias, vivendo de forma um tanto solitária, né? Só com as nossas companhias de casa, enfim, fazendo de tudo, né? Mas o que a gente via era justamente pessoas e mais pessoas, algumas delas que se contaminavam porque tinham que manter os seus trabalhos e precisavam se deslocar, não podiam estar em casa, né? Tinham que se deslocar para continuar o trabalho. Mas um pouco depois a história também foi mudando, porque também foi ouvindo histórias de pessoas que simplesmente não estavam respeitando o isolamento social e, portanto, se contaminaram, estavam ali. Enfim, o cenário foi ficando cada vez mais agudo, né, de forma que chegamos a esse ponto de hoje. Hoje em dia, eu não trabalho apenas na UPA, trabalho em outro hospital também com maior complexidade, e já vivenciei dias em que o nosso pronto atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, esse setor do pronto atendimento ficou fechado por dias, porque o hospital estava lotado e não tinha mais como receber pessoas. Então, também me deparei recentemente com pacientes que chegavam mal, precisando de atendimento, e não havia como a gente receber essas pessoas. Então, o cenário já está muito grave, já passou de todos os limites que a gente poderia suportar, e, curiosamente, paradoxalmente, o que a gente vê no dia a dia é o oposto. São pessoas cada vez mais flexibilizando as medidas e se reencontrando e confraternizando. E, bom, é isso. Eu vou parar por aqui para que a gente também possa conhecer as outras pessoas que estão aqui, essas outras mulheres, e a gente conversa um pouco mais sobre tudo isso também. Denise, seu microfone está aberto, pode falar. Sim, tá. por favor. Boa tarde, meu nome é Denise Farias. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre essa experiência num espaço tão especial. Primeiro, eu queria falar que eu sou cearense, eu tenho formação em clínica médica, que fiz no Ceará, e em reumatologia pela Unifesp, que eu terminei agora em fevereiro. E eu dou plantão em UTI há mais ou menos uns 5 anos. E desde que a pandemia começou, em meados de março, eu já decidi que tinha terminado a residência de reumato, não ia começar consultório porque não tinha como, então vou me dedicar integralmente ao cuidado no Covid. O hospital que eu trabalho, ele abriu 3 UTIs Covid, então, assim, era uma demanda bem extenuante, enfim. O começo, assim, a gente ainda estava um pouco perdido, parecia um pouco anestesiado, fora de realidade, enfim. E à medida que o tempo foi passando, que foram chegando mais casos, mais pacientes complicados, enfim, e a gente não conseguia ver um medicamento que
que tratasse, que fizesse o paciente melhorar, e a gente meio que tinha uma sensação que estava enxugando o gelo. Por muitas vezes eu tive essa sensação. O que me deixava um pouco mais tranquila é que minha família mora toda no Ceará, então eu moro sozinha aqui, então eu não me preocupava tanto em oferecer risco às pessoas que eu amo, tanto que eu passei 6 meses sem ir lá. E o meu medo maior era contaminar outras pessoas. Eu não tinha medo em nenhum momento de me contaminar, por incrível que pareça, eu não tive esse medo. O ambiente da UTI Covid, ele é um ambiente muito intenso, porque os pacientes lá, eles ficam sozinhos, né? Não pode ficar nenhum familiar, os familiares não podem visitar. Então, praticamente o paciente só tem contato com os profissionais de saúde, né? E a gente, todos os dias, os médicos ligam para dar o boletim, né? Falar para os familiares o quadro clínico do paciente. E eu confesso que isso é a parte mais dolorosa até hoje para mim, porque é muito difícil você dar uma notícia ruim por telefone, que o paciente piorou, que o paciente veio a óbito, sem saber como a pessoa que está lá no outro lado vai reagir. E é muito difícil também saber que aquele paciente ele não pôde se despedir, ele não pôde estar no conforto com a sua família, enfim. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais difícil. Como a gente fica numa rotina lá praticamente diária, enfim, você acaba criando um vínculo muito forte, tanto com a equipe, como com a família do paciente, como com o próprio paciente. Então, muitas vezes, eu vinha para casa, até hoje, assim, e eu não conseguia me desligar. Eu ficava o tempo todo pensando como é que o paciente fulano tá, o que será que aconteceu, ficava mandando mensagem para o pessoal para perguntar como que estavam as coisas nos dias que eu estava de folga. E dormia pensando o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que aqui em São Paulo a gente estava vivendo uma fase bem complicada, lá no Ceará também, eu lembro que foi São Paulo, Manaus e Fortaleza, assim, foi realmente os locais, assim, que no começo foi bem difícil, Fortaleza ficou com suas emergências fechadas, enfim, e eu ficava o tempo todo, minha família, minha família, minha família, se acontecer alguma coisa, eu não vou estar lá, para onde é que eles vão? E, assim, graças a Deus, nada aconteceu com eles, assim, até hoje eles estão bem, tenho familiares no grupo de risco, enfim. Eu me contaminei, assim, num momento durante o meu trabalho, mas graças a Deus tive só um quadro leve. E assim, hoje eu já consegui abrir meu consultório, fico intercalando o consultório com os plantões no Covid. Eu estava de plantão ontem à noite, já vou voltar para lá. E assim, eu confesso que nesses 5 anos que eu trabalho em terapia intensiva, eu nunca vivi nada igual. E isso vai deixar marcas, assim, profundas e bem difíceis, marcas dolorosas. E é isso. Obrigada, Denise. Eu vou passar, então, a palavra para a Fernanda. Deixa eu abrir aqui o microfone, peraí. Ué, não estou conseguindo abrir o microfone. Peraí, gente, deixa eu ver o que está... Ah, agora abriu. Vai lá, Fernanda. Boa tarde para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois. Eu sou Fernanda Sena e eu costumo me apresentar com nome e sobrenome porque na minha geração tem muitas Fernandas, né? Um nome meio da moda. Eu sou fonoaudióloga e eu trabalho no SUS desde que eu me formei em 2006. Eu sou daqui de São Paulo, sempre trabalhei aqui em São Paulo, e trabalhei em diferentes serviços, né, dentro do SUS, serviços de saúde mental, de atenção básica, e atualmente eu trabalho num centro de reabilitação que fica no território da freguesia do Ó e da Brasilândia, que são 2 bairros, 2 distritos aqui de São Paulo, que estão entre os 20 enfim, a Brasilândia em particular, entre o maior número de mortos na cidade de São Paulo.
E aí, como eu estou num serviço que não é um serviço de atendimento direto, né, a pacientes, a ideia é que os pacientes não procurassem a gente quando sentissem qualquer mal-estar ou algum sintoma de Covid. Num primeiro momento, ainda em março, abril, a primeira ação, que foi uma orientação da própria secretaria, foi de que a gente, primeiro de tudo, a gente suspendeu atendimentos de pacientes que estavam em segmento com a gente, né, que são pessoas com deficiência, a maioria delas pessoas do grupo de risco. E aí a gente não sabia muito o que ia acontecer, então foram 15 dias mais ou menos de suspensão e inventar um jeito de fazer isso, de acompanhar essas pessoas que teriam prejuízos também se não fossem acompanhadas. Então, inventar os teleatendimentos, pensar como isso seria, pensar em atendimentos que minimizassem, né, os riscos para pacientes que eram mais graves. E pouco depois a gente já retoma esses atendimentos presenciais, né? E bom, acho que eu até comentei com as meninas agora há pouco, né? Acho que a gente vai vivendo muitas etapas, né, ao longo desses meses todos, né? De março até aqui, né? Abril, que as coisas se intensificaram mais até aqui em São Paulo, foram muitas etapas. Então, acho que uma primeira questão, acho que a Denise traz, né? Que é esse medo, que para mim também tem muito mais a ver com o medo de contaminar o outro, né? E esse outro é minha família, meu companheiro, meus pacientes, né? Então, ao longo de todo o período, a gente foi falando, né? Em que momento a gente deve retomar, né? Inclusive aquilo que é essencial, né? Porque é tudo muito novo, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa. Num segundo momento, a gente tentar se organizar com essa nova rotina de paramentação quando a gente não estava acostumado, né? De fazer alguns atendimentos onde a relação, ver o sorriso, ver a boca é muito fundamental, e como é que a gente passa a lidar com isso. Um medo muito grande, então as pessoas algumas pessoas tentando ficar em casa, outras pessoas não podendo ficar em casa. E acho que agora o que a gente vai vendo é essa mistura, né? E aí eu estou falando particularmente de São Paulo, é essa mistura, né? De uma perspectiva dos governos de abertura, e que a gente vai entendendo que é uma abertura precoce, é uma abertura numa tentativa de salvar o comércio, salvar alguns empregos, mas que a gente tem muito a noção de que não é a maneira mais viável nesse momento, né, de evitar uma crise. Essa crise econômica, sanitária, ela já estava prevista logo do início, e a gente espera ainda, né, outros tipos de atitude para evitar situações ainda piores, ainda mais graves. Nesse momento, a gente também já sabia lá em abril, né, que a gente ia começar a ter pessoas com sequelas do Covid, né, que a gente ainda não sabia o que seriam, né, a gente tem a experiência de outros países que já passaram por isso, então a gente poderia aprender também com essa experiência. Tem sido muito difícil, né, acho que vocês já foram apontando, né, de governos todos, e a gente fica numa situação muito delicada, porque nós somos os operadores do cuidado, né, somos nós que estamos lá. Mas acho que nesse momento em São Paulo o processo de abertura, né, e não só a abertura do comércio, mas de como é que a gente vai encarar algo que vai durar muito mais do que esses 4 meses, né, de algo que ainda se prolonga pelo semestre, mas que também, né, ainda que pareça que a gente tem uma diminuição aqui em São Paulo, o vírus ainda está circulando, a gente ainda sabe muito pouco sobre ele, a gente ainda precisa tomar cuidado, né, mas que ao mesmo tempo as pessoas começam a não dar conta emocionalmente mesmo, né, de se manter em isolamento e tudo mais. Então, acho que nesse momento, para mim, tem um ponto muito importante, que é de a gente pensar, né, para além desse ponto da sobrevivência, que tem sido a nossa pauta até agora, né, como é que a gente se mantém vivo e com saúde física e mental, né, e, bom, acho que é isso para começar. Obrigada, gente. Eu queria, a partir do que vocês falaram, né, colocar algumas questões, assim, que eu acho que são bem importantes. Primeiro, essa questão mesmo da gravidade, ou seja, o quanto essa questão do negacionismo que a gente está vivendo aqui no Brasil
foi favorável para que a gente chegasse nesse ponto. Eu acho que isso é um ponto importante, porque senão às vezes fica parecendo que tem uma coisa que é uma espécie de inexorável, assim, do vírus, né? Evidentemente que não se controla. É claro que a gente poderia aqui, e a gente já fez esse exercício aqui com outras convidadas, inclusive com as mulheres indígenas, que foi uma das nossas convidadas, pelo menos assim, com quem eu mais aprendi, né, até pela ignorância que a gente tem mesmo em relação à tradição, né, e à maneira de pensar indígena, e o descaso com essa população também no nosso país, né, mas assim, corre-se o risco de pensar que há algo assim quase que natural, né? Aconteceu um advento assim da natureza e aí o vírus é democrático porque ele não vê cara, não vê coração, então ele contamina todo mundo, o que, por um lado, é verdade do ponto de vista biológico, mas a gente sabe que uma epidemia, uma pandemia, não é só uma questão higienista, ela é uma questão sociológica também, né? Ela envolve raça, ela envolve gênero, ela envolve território, ela envolve economia, ela envolve corpos vulneráveis, né? E privilegiados, e etc. Então, pensando por aí, é curioso como algumas coisas já vinham de antes, né? Então, por exemplo, o ataque ao SUS, né? Que foi uma das grandes conquistas da Constituição de 88, com todos os problemas que nós conhecemos, né? Mas que garante o acesso universal à saúde, né? É um conceito que vem sendo implementado e que a gente sabe que foi muito atacado. Assim como a gente sabe, pela própria declaração do ministro do Meio Ambiente, que estava sendo aproveitada a situação para que passasse a boiada, né, no sentido aí do agronegócio e tal, em relação ao meio ambiente, uma certa boiada também estava querendo passar, né, que aí, no caso, é a boiada da questão vamos dizer assim, dos planos de saúde, de privatização da saúde, né? Então, essa questão da importância do SUS, que eu acho que agora se revelou de uma maneira muito clara, né? A outra é essa falácia de uma certa oposição entre economia e vida. Isso é uma coisa interessante porque é uma espécie de lavagem cerebral, né? Quer dizer, quase como se nós tivéssemos só essas duas opções, né? Ou nós cuidaríamos da economia ou nós cuidaríamos da vida. Quando a gente sabe que em outros países, claro que é uma crise do século, né? Uma crise secular, nos tocou, né? Tocou a nossa geração enfrentar uma crise secular, assim como outras viveram guerras e outras situações, então é impossível não passar por isso sem prejuízos econômicos, sociais, etc., mas a gente sabe que haveria recursos, tecnologia, né, enfim, outras formas de se lidar com isso, como a gente não precisa nem usar o exemplo de países da Europa, porque alguém poderia argumentar que é muito diferente, se bem que a Europa vem em crise há muitos anos, então não é tão diferente assim, mas, claro, já está em crise, mas parte de uma outra situação de sanitária, né, etc., econômica, etc. Mas a gente poderia comparar com, por exemplo, com a Argentina, né, cujo número de mortos, mesmo levando em conta a proporção do número de população, é escandalosamente diferente, né, e não me parece que, digamos assim, os prejuízos econômicos que a Argentina vai sofrer sejam piores do que os prejuízos econômicos que o Brasil já está sofrendo. Então, é falacioso esse argumento, né, mas o quanto ele serve muitas vezes, né, para camuflar uma política que parece ser, em termos de saúde pública, quase que é isso que eu queria dizer para vocês, assim, que vocês falassem um pouco sobre isso, né, quase que convergente com o projeto político, né,
Ou seja, num certo sentido, pegando de novo a população indígena como exemplo, não houve nenhuma preocupação, né? Por exemplo, fazer uma barreira sanitária para que essa população não fosse contaminada. Parece que é quase que um favor que o vírus está fazendo, né? No sentido de ajudar a exterminar essa população. E do mesmo modo, quando a gente pega as estatísticas, né, eu fico me perguntando realmente se, evidentemente, que isso também é falacioso, porque na hora que uma pessoa de classe mais alta, né, branca, privilegiada, é contaminada, aí sim, a maneira como o organismo dela vai reagir, ninguém sabe, né? Então, começam a morrer muitas pessoas, né? Mesmo dentre os privilegiados, mas estatisticamente a gente sabe que, né, a população preta, da periférica, abaixo de 2 salários mínimos é a que está sendo mais afetada no Brasil. Então parece que realmente não há um interesse, né, em termos de saúde pública, né, em realizar políticas que poderiam evitar esse número, né, assustador de mortes. E a questão da vacina também, né, que entra aí quase como se fosse assim um passe de mágica, né, para salvar, né, como se de uma hora para outra fosse aparecer, e que é também um grande desconhecimento dos processos da ciência, né. Então, se vocês pudessem comentar um pouco esses aspectos, né, como é que vocês estão experimentando isso na prática cotidiana de vocês, né, profissionais da saúde? Talvez acho que a Fernanda falou por último, né? Não sei se a Denise quer falar um pouquinho, a gente podia rodiziar aí as falas, né? Quer falar um pouco, Denise, por favor? Posso falar? Bom, essa questão, né, das populações da periferia, enfim, que realmente acabam sendo mais afetadas, além de não existir uma política de saúde meio que assim voltada para tudo isso, eu refleti muito assim como é difícil manter o isolamento em uma casa com 2 cômodos onde moram 10 pessoas, muitas vezes. Como é difícil manter a higiene quando você não tem sistema de esgoto, não tem água encanada, enfim. E como é difícil manter o isolamento para pessoas que precisam trabalhar para poder levar algum sustento para casa, né? Então fica essa reflexão, né? Assim, no início eu ficava assim um pouco zangada quando eu via algumas pessoas nas ruas, enfim, meio que quebrando o isolamento, mas depois alguma parte dessas pessoas precisava mesmo daquilo, precisava vender a sua pipoca na Avenida Paulista, enfim. Então, eu acho que tem esse contexto também. Em relação ao SUS, assim, eu sou defensora do SUS, eu acho que o SUS salva vidas, e apesar do Brasil hoje estar, infelizmente, com quase 100 mil mortos, né? Eu acho que o SUS fez muita diferença aqui. Eu acho que o SUS ajudou muito, diferente do que nos outros países não existe. Mas é triste ver pessoas morrerem porque falta um equipamento, falta uma vaga de UTI. Então, se todos esses pacientes conseguissem ter o suporte necessário, enfim, eu acho que as coisas seriam bem diferentes. Assim, eu consigo ver as duas realidades porque eu trabalho tanto no SUS como no sistema particular. Então, quando você vê ali no hospital particular tanta coisa, tanto recurso que pode ser usado e tantos pacientes que conseguem se salvar porque tem estrutura, porque o local tem suporte, você fica meio de coração partido por conta que muitas vezes em outros locais isso não existe. E outra coisa assim que me dói assim até hoje, além de tudo que a gente está vendo, assim, de muitas pessoas também que não respeitam, ignoram a gravidade da doença, ver corrupção, tanta roubalheira, tanta coisa ruim, mesmo diante de um cenário tão caótico, ter gente que desvia dinheiro da saúde, tem gente que desvia dinheiro da educação. Então, isso é muito, muito, muito revoltante, assim. Eu tive que me trabalhar muito, diversas vezes, para meio que não dar uma surtada, porque, assim, além de já estar naquele ambiente altamente estressante, né, que é o TI Covid, você vê todas essas coisas ao seu redor,
Então, isso mexe muito com você. Então, eu não assisti mais jornal, eu tentei me desligar totalmente disso, porque, assim, é uma coisa realmente, assim, que dá muita, muita raiva. Acho que é isso. Fernanda, fala você um pouquinho agora, por favor. Bom, acho que quando você traz, Ana Laura, essa questão da comparativa com a Europa, eu acho que tem um ponto que, para mim, é fundamental, que é a Europa tem uma tradição de compreender saúde e algumas, enfim, outras áreas sociais como direitos, né? E acho que nessa medida, nesse sentido, é que a gente tem uma grande diferença aqui para o Brasil. Os direitos sociais, eles foram sendo interpretados ao longo da história, né, e não pelas pessoas, mas impostos pelo Estado, nessa perspectiva de um Estado que se reduz cada vez mais e que se exime de responsabilidades de proteção da população, né, e aí a gente chega num momento em que saúde é quase uma concessão no Brasil. Então, acho que quando a gente traz esse histórico, né, de como é que esse sistema de saúde vai se constituindo para chegar até aqui, de fato, a gente está falando de um sistema ainda novo e que, né, que nós, como trabalhadores e militantes na saúde, brigamos muito para que se efetive, porque, como a Denise disse, de fato, se a gente não tivesse o SUS, nesse momento, assim como em vários outros, a gente teria uma tragédia ainda maior. Né? Mas se a gente não muda essa concepção de que saúde é um direito e não uma concessão, e não uma migalha, a gente não consegue avançar também na cobrança e na exigência de uma série de coisas que eram prévias à pandemia. Né? Então, quando a gente fala das faltas do SUS, falta de profissionais, falta de equipamentos, falta de... enfim, a gente está falando de uma falta de uma política específica, né? Mas a gente também tem que olhar para todas as outras faltas que vão se evidenciando também com a pandemia. Então, alguém que pega o transporte lotado, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tem uma tendência um pouco maior de sofrer de doenças associadas a estresse e burnout do que uma pessoa que não vivencia isso. Né? Alguém que tem uma condição de moradia, água, esgoto, acesso à alimentação, segurança alimentar, vai ter doenças diferentes das pessoas que não têm esses direitos negados. Então, quando a gente fala de direito à saúde, a gente precisa olhar para essas outras perspectivas. E aí a pandemia chega num momento em que a gente já vinha num processo de crise e de retirada de direitos muito violenta, né? Até um ponto de chegar e fazer as pessoas acreditarem que, sim, é só uma responsabilidade pessoal. Né? Então, acho que, para além do desconhecimento da doença Covid, né, que tem o seu peso, o não reconhecimento por parte de governos e empresários de que isso é um problema coletivo, da ordem da sociedade, tem total responsabilidade no elevado número de mortes que a gente tem. Né? E quando a gente pensa especificamente no contexto de SUS, por mais que não se noticie isso, e a gente sabe o porquê que isso não se noticia, né, porque isso vai reafirmar essa perspectiva que a gente está trazendo de que há uma responsabilidade dos governos, de que, sim, no SUS, há bastante tempo, em todos os lugares, se precisou escolher quem ia para o respirador. Isso desde o início. Talvez em algumas cidades esteja diminuindo agora, mas é um fato, né? E as escolhas foram sendo pautadas pela gravidade do paciente, ou, enfim, por N fatores, porque isso não está escrito, né? Isso não pode vir escrito, isso é extremamente antiético, escolher quem deve morrer, mas a gente sabe que os recursos eram limitados, né? E que os paliativos que foram sendo colocados não respondem não só ao cenário de pandemia, como pós-pandemia. O que eu acho que a gente tem de perspectivas interessantes, né? E aí eu trabalho numa região periférica da capital, o que a gente foi observando é que a quarentena se tornou um privilégio, né? Poder fazer quarentena, né? Poder estar protegido se tornou um privilégio. E que há diferentes condutas, basadas ou não em argumentos do governo também, né? Então, a gente tem desde aquela pessoa que não tinha outra possibilidade a não ser ir trabalhar e estava tentando manter um arranjo possível, né? Com filhos que pararam de ir para a escola e estavam tentando lidar com os recursos do online, tentando manter esse dinheiro, se proteger e tal. Outras pessoas que compram o discurso negacionista de que não, é só uma gripezinha e vai ficar tudo bem.
E um tanto que eu acho que esse é o mais grave de tudo, que é muitas pessoas que já estão tão ameaçadas todos os dias, né, que tem a vida tão em jogo o tempo todo, que quando chega o coronavírus, ele é só mais um elemento que põe em teste, né, que a gente tem que enfrentar para sobreviver, e que a morte passa a fazer parte de um repertório quase que cotidiano, e aí sim, né, nesse campo do natural, assim, é isso, as pessoas vão morrer, né, de alguma coisa, sem perceber que todas essas coisas das quais as pessoas mais morrem têm a ver com negativas de direitos, né. Para terminar essa fala, acho que tem uma perspectiva muito importante, que são das redes solidárias que têm se constituído, não só nas periferias, mas entre coletivos de artistas, entre outros grupos, dentro dos próprios serviços de saúde, né? Então, desde fazer uma rede para conseguir cesta básica para as pessoas, desde o primeiro momento da pandemia, conseguir outros recursos, conseguir minimizar os riscos de exposição, né? Então, assim, alguns arranjos de família que começaram a fazer, para não ter que mandar para o avô, a criança fica com fulano, né? Enfim, e aí acho que posso deixar isso até para depois para a gente pensar, mas a gente tem uma tarefa muito dura agora, que é pensar na pandemia e já ir pensando nos efeitos da pandemia, né? Que tem a ver com proteção social, que tem a ver com acesso à reabilitação, que tem a ver com uma série de outras coisas que tendem a se agravar também por conta da pandemia. Obrigada, Fernanda. Júlia, a palavra é sua. Deixa eu abrir seu microfone, peraí. Pronto. Então, enquanto profissional de saúde, eu tenho aprendido cada dia mais com o Covid. Enfim, na minha graduação, a gente nunca ouviu falar dessa doença, assim, né, doença nova. Ninguém sabia o que era Covid até poucos meses atrás, né? Então, todos nós estamos aprendendo, mas eu percebo que existe uma diferença. Existe uma diferença que delimita aí, que põe que traça esse limite, assim, entre as pessoas que buscam conhecimento, entender melhor o que é, quais são realmente os pormenores dessa doença, e os negacionistas, que realmente não querem saber disso, que encaram como a tal da gripezinha, e não querem, portanto, aprender com isso. Isso reflete também, que eu fiquei pensando, essa falta de noção, essa falta de respeito ao coletivo, que é isso que a Fernanda muito bem acabou de falar. Aquelas pessoas que têm um senso de coletividade mais forte, mais bem estruturado, elas realmente buscam mais conhecimento, buscam entender melhor o que está se passando e, portanto, ao entender melhor, existe, portanto, um respeito maior às medidas de proteção, às medidas de segurança, a importância do isolamento, enfim. Em contrapartida, também tem essa questão que a Fernanda também estava comentando, das pessoas que precisam se deslocar, que a Denise também comentou que no início a gente fica até um pouco revoltado, né, de ver as pessoas na rua, mas a gente entende que muitas delas precisam estar na rua. Isso me convida a pensar também sobre o porquê que elas precisam estar na rua e por que eu posso trabalhar em casa à medida que eu sou psicanalista, então eu também posso me proteger em certo modo, né, se eu trabalhasse só com isso, enfim. E a gente começa a pensar, então, nesse lugar de privilégio, né, de quem consegue, de fato, respeitar o isolamento e ficar em casa, é sim um lugar de privilégio. E o quanto isso também tem a ver com a questão dos recursos, né? As pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm menos recursos, elas precisam continuar se deslocando, elas vão frequentar o SUS, né? E aí elas vão passar por tudo isso, das diferenças dos atendimentos de saúde, com mais ou menos recursos, dependendo do tipo de hospital que vai, enfim. E o que mais diferencia, e a Denise comentou sobre isso, e eu também vivencio isso por experiência própria, existe uma diferença muito grande, né, todos nós sabemos, entre os recursos de um atendimento no SUS e os recursos de um atendimento particular, de planos de saúde,
Mas essa diferença é basicamente recurso financeiro, né? E quando a gente se depara numa pandemia, diante de uma doença com uma repercussão tão grande, né, no país especialmente, chegando a essa data de 100 mil mortos, né, e quando a gente recorda que isso também tem a ver com recursos, né, o que traz é um sentimento de muita revolta, né? Por que esses recursos não são para todos? Por que esses recursos não são muito bem distribuídos? Né, a gente sabe que algumas instituições, elas foram protegidas nessa pandemia desde o início desse ano. Algumas instituições sempre são protegidas numa crise econômica. E por que as instituições públicas, especialmente de saúde, não são protegidas, né? Então, é um momento que a gente vivencia não sem revolta, né? E, portanto, a gente vivencia a repercussão desse negacionismo, né? E quem opta pelo negacionismo não é sem consequências, né? Existe uma responsabilidade muito grande quando se opta por negar algo que, em última instância, é inegável. Obrigada, Júlia. Margarete. Oi, agora que eu não estava me vendo aqui. Eu acho que vocês colocaram coisas assim muito importantes, né? Porque quando a gente pensa em pandemia, a gente logo pensa, né, no vírus, na medicina, na vacina, e a gente esquece toda a questão política e social que está por trás disso, né? Então, eu acho que muitas coisas a gente debateu aqui ao longo desses 12 episódios, e uma delas foi essa, né? Quem pode fazer isolamento? A Ana colocou hoje muito bem, quer dizer, o vírus, ele não escolhe classe social, raça, mas a gente sabe que a doença, sim, e a morte, sim, escolhe raça e classe social em alguma medida, justamente na medida da ausência de políticas públicas de saúde e moradia, e higiene, e informação, e educação, e enfim, né, todas as políticas públicas que deveriam existir e que, de algum jeito, fazem a seleção, né, natural de corpos que podem ou não viver e que vai além da medicina, né, vai além da questão da cura da doença e da cura do vírus, e aí dentro de todos os recortes, quer dizer, se é difícil já para o pobre, pior ainda para o pobre e negro, pior ainda para o pobre e deficiente, e aí toda uma gama de recortes que a gente tem insistido em falar aqui em todos os episódios. A questão do SUS, no início, né, quando a gente teve aí o início da quarentena, se pensou muito, nossa, agora vai ser o momento realmente do governo pensar o quanto o SUS é importante, porque nunca foi tão escancarada a importância do SUS, a importância dos servidores públicos que atuavam dentro da saúde, da educação, do transporte, nunca foi tão importante o Estado, né? E aí a gente teve essa ilusão, talvez até ingênua, de pensar que seria o momento, né? Se a gente pudesse tirar alguma coisa boa dessa pandemia, dessa tragédia toda, seria de que as pessoas enxergassem, né, o quanto o Estado é importante, o quanto principalmente o SUS era importante. E aí a gente chega agora, né, ao final de 5 meses, quase início do segundo semestre da doença, e percebemos que isso não aconteceu, né, muito pelo contrário. A gente fala sempre também em falta de dinheiro, que na verdade a saúde deveria ter tido maior investimento e tudo mais. A Júlia colocou uma coisa perfeita, quer dizer, outros setores da economia sempre são socorridos,
Então, eu acho que é importante aqui lembrar de alguns números, né? O quanto as instituições financeiras receberam de financiamento do BNDES logo no início da pandemia, e para que saíssem da crise econômica. Segundo dado muito importante que saiu na semana passada, os mais ricos, durante a pandemia, ficaram mais ricos no Brasil. Quer dizer, a economia foi afetada? De que economia nós estamos falando? Ao passo que, em contrapartida, os trabalhadores tiveram seus direitos subtraídos, mais ainda. A gente já vinha de uma reforma trabalhista no ano passado, só para vocês entenderem, eu sou da área do direito, né? Eu não sou da área da saúde, então a gente acompanha essa subtração de direitos e garantias que vem desde lá do governo Temer, se agravou com o governo Bolsonaro. Então, nós já tínhamos vindo de uma reforma trabalhista, de uma reforma previdenciária. Quando chega a pandemia, vira desculpa para a subtração de mais direitos trabalhistas, redução de jornada, redução de salário. Mas aquilo que já estava ruim só piorou. E por falar em recursos para a área da saúde especificamente, o dado recente que nós tivemos, o infeliz dado, é que menos de 1/3 dos recursos destinados ao combate ao Covid-19 foram aplicados pelo Ministério da Saúde. Então, a questão não é falta de dinheiro, porque recurso tinha, recurso orçamentário, recurso com rubrica orçamentária, recurso já destinado por lei, e esses recursos não foram aplicados, menos de 30%. Então, 100 mil mortes, pensando fora da área da saúde, não são 100 mil mortes à toa, são 100 mil mortes premeditadas, 100 mil mortes que a gente chama no direito dolosas, aquelas mortes com intenção, sim, porque não se aplicou recurso, não temos ministro da saúde, não temos política de saúde, de moradia, de educação, de conscientização, e temos o próprio, a gente falou tanto em negacionismo, né? Nós temos o presidente da República negacionista. O presidente da República que compra litros de cloroquina e não tem onde usar, então ele resolve fazer propaganda de um medicamento que levou aí a busca das pessoas à farmácia para comprar sem receita médica, sem nada, que contradiz a ciência, né, que contradiz tudo. Então, para além da saúde, e aí eu admiro muito vocês, mulheres profissionais da saúde, por isso, porque vocês não lutam só, né, contra a doença, naquele dia a dia difícil, é lutar contra toda uma mentalidade, né, e contra uma desigualdade que para vocês é na prática, né, o que para a gente é um discurso político, talvez, e que a gente que é militante, que a gente faz esse discurso político, a gente denuncia isso o tempo todo, mas para vocês é sentir na pele, é sentir ali no dia a dia, né. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é a pergunta que eu queria fazer antes até dos números e de tudo mais, que a gente acabou hoje, que é um dia de revolta e tristeza, como a gente já falou, mas eu queria saber de vocês o que é ser mulher dentro do sistema público de saúde, sabendo de todo o peso que nós, mulheres, já carregamos na sociedade, por causa de uma sociedade patriarcal, que nos impõe uma série de atribuições e também, além dessas atribuições, uma cobrança de perfeição, uma cobrança de sermos bom em tudo, de protegermos todos, né? Até nas redes, que a gente sempre fala, né, Ana, e que foi bem lembrado aqui pela Fernanda, né? Até essas redes que se formam, normalmente são redes feitas por mulheres, mas o que é ser mulher dentro desse sistema de saúde, dentro das próprias funções de saúde, da ciência, que nós sabemos que a própria ciência carrega aí um patriarcalismo gigante por trás, né, de todos os espaços em que a própria ciência ocupa, né, e eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito de ser mulher dentro do sistema de saúde, difícil, complicado. A Denise fala da preocupação com a família, né? Eu não digo que os homens não são preocupados com a família, mas é tão engraçado que a gente sempre ouve isso muito das mulheres, né? Eu estou preocupada com a família, eu estou preocupada em não contaminar, né? E essa
essa coisa que envolve, né, socialmente um pouco essa cobrança de nós mulheres em cima disso, como é isso, né? E junto com isso falar, além de ser mulher, mas de ser mulher dentro de uma sociedade que é patriarcal, que é desigual e que estruturalmente nos coloca, não só por uma questão salarial, de ganhar menos e de trabalhar mais, mas nos coloca dentro de certas posições que são mais vulneráveis e, por isso, requerem aí uma cobrança maior. Acho que a gente vai agora, acho que ao contrário, né, pela Júlia. Vai, Ana, pode completar. Acho que a Júlia falou por último, acho que começa a Fernanda. Eu só queria, até para reforçar isso que a Margarete está falando, algumas pesquisas que saíram na imprensa nesses últimos dias, a gente até compartilhou, né, Margarete? Na Carta Capital, por exemplo, saiu uma reportagem dizendo que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia, né? E o quanto a gente já discutiu aqui no Mulheres na Pandemia, inclusive o primeiro episódio foi a rede de apoio entre mulheres, o quanto isso é desqualificado na nossa sociedade. É paradoxal, porque é naturalizado, por um lado, como se o papel da mulher é cuidar, né? E justamente essa naturalização produz um processo de desvalorização, quer dizer, na verdade, é um trabalho que é tratado como algo afetivo, né? E tem uma astúcia nisso, né? De chamar isso de amor, chamar isso de afeto, chamar isso de generosidade, né? Que é uma forma de desqualificar, paradoxalmente, esse cuidado, inclusive desmonetarizar, né? Porque as mulheres fazem isso muitas vezes de graça, e aí, enfim, isso vai gerando também toda uma rede que sustenta a economia e que não é contabilizada em termos econômicos. E uma outra reportagem que saiu no Globo também, dizendo que 70% das mulheres estão mais cansadas hoje do que antes da pandemia. 70% é um número muito alto, a gente sabe que já vivíamos dupla jornada, tripla jornada, e agora muitas vezes isso realmente está chegando perto da exaustão, e isso é curioso porque transpassa todas as classes sociais, né? Eu vejo até pelas minhas análises, claro que não de modo igual, é desigual, como sempre, né? Mas mesmo nas classes sociais mais favorecidas, as mulheres acabam sendo mais sobrecarregadas, né? Então, acho que a Fernanda podia falar primeiro. Deixa eu abrir seu microfone, Fernanda, peraí. Aí a Júlia, depois a Denise. Vou tentar. Aí, pronto. Opa. Bom, acho que ser mulher no SUS e, enfim, na pandemia, primeiro de tudo, sermos maioria, né? Então, acho que esse histórico do lugar da mulher como profissional do cuidado, né? Então, a mulher começa a trabalhar fora de casa em profissões de cuidado com as crianças, seja no ensino, profissões de cuidado ocupando o espaço da enfermagem, né? E como você bem disse, Ana, esse sempre foi também a prerrogativa para poder pagar menos a mulher, para justificar esse lugar, né, que é dizer, isso são atribuições do feminino, né, as mulheres sabem cuidar, as mulheres são delicadas, as mulheres são preocupadas, né, e a gente sabe que isso são tudo construções sociais muito convenientes, né. O que a gente tem um dado que eu acho muito interessante, que no Brasil a gente nunca teve uma ministra da saúde, né? Numa categoria de mulheres, né? Os cargos de gestão de hospitais, né? Especialmente direção de hospital ou secretarias de saúde, né? Ministérios, eles geralmente são ocupados por homens. Então isso já apresenta para a gente um panorama muito interessante desse processo que o patriarcado também se coloca no mundo do trabalho, né? Isso fica muito evidente quando a gente olha a partir dessa perspectiva. Quando você traz esse elemento do cansaço,
Eu sou servidora pública aqui no município e nós, aqui em São Paulo, e a gente teve suspensão de férias, né? Então, todos os trabalhadores e trabalhadoras que tinham férias programadas dentro do período de março até julho, tiveram férias suspensas, né? E aí, lidar com, enfim, o cansaço do trabalho cotidiano, lidar com esse medo do contaminar-se e do contaminar o outro, um rearranjo de vida que foi necessário para as mulheres que têm filho, e muitas vezes esses filhos tinham a escola como rede de proteção e rede de suporte, ou tinham os avós e familiares como pessoas com as quais podiam contar, deixam de ter isso, né? Ou se tem, é num outro formato, é num outro arranjo, e aí eu vou pensar em detalhezinhos do dia a dia que parecem coisas tão banais, né? Mas que quando eu, como mulher que saio para trabalhar, eu faço as compras, por exemplo, eu já estou saindo de casa, né? Então eu faço as compras. E toda essa relação que é pequena, né? Mas que é tão cansativa, do cuidado para a compra, do limpar, né? Do lavar a batata palha, né? De todas essas pequenas dimensões que envolvem essa situação limite, que vão trabalhar e que vão tendo um envolvimento com as questões subjetivas de como é que a gente se relaciona, como é que o quanto eu desejo encontrar estar com o outro, né? Em que medida os parques estão abertos, mas eu prefiro nem sair, porque, sabe, eu já tenho que sair, é tão exaustivo quando eu tenho que sair, né? Então, eu fico olhando um pouco nesse ponto de vista, assim, até algumas atividades que para mim sempre foram extremamente prazerosas, nesse momento eu olhar e falar assim, puxa vida, acho que o que eu quero é ficar aqui quietinha, posição fetal até, para ficar um pouco mais tranquila e ter, em algum momento, uma sensação de proteção, de segurança e de menos estafa, né? Mas acho que essa é a situação. Agora, sem a gente perder de vista que somos maioria, né? E que se num primeiro momento a gente pensava que as trabalhadoras da saúde, de uma vez por todas, seriam valorizadas, né? E que o SUS retomaria aí a perspectiva de projeto né, de política pública que sempre teve, e agora a gente fala, puxa, não era nada daquilo, foram só as palmas mesmo da sacada e acabou, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Eu acho que não só a pandemia não acabou, como ainda tem muita coisa para rolar, e a gente tem um poder nas mãos que é de poder apontar esses desgovernos, apontar em que medida né, não termos ministro da saúde né, é um genocídio, também é parte desse genocídio, é doloso, como a Margarete apontou, né? Então acho que a gente também não deve se deixar tomar pelo cansaço, mais do que nunca a gente está sendo marcado por tudo isso, mas a gente tem uma responsabilidade com quem está para além da gente, né? Júlia, por favor. Bom, Margarete, quando você pergunta sobre ser mulher na pandemia, a primeira coisa que eu penso é que é justamente isso, sobre esse papel de cuidado. Acho que talvez seja uma das poucas coisas que nos une tanto, assim, enquanto mulheres, é assumir esse papel de cuidado. E, portanto, me recordei também, assim como a Fernanda acabou de colocar, que nós, mulheres, somos a maioria do cuidado na linha de frente, a maioria da enfermagem, a maioria da medicina, exceto nos cargos mais de mando, né? Nos cargos de chefia. Bom, e isso, aliado à questão do cansaço, como a Fernanda também acabou de destrinchar um pouco mais, eu acho que isso também diz sobre o tanto que podemos chegar num estado assim, de imenso cansaço, de ter assumido tanto cuidado em tantos aspectos, seja na saúde, seja enquanto profissional de saúde, enquanto médica, e aqui eu estou dizendo como médica, como psicanalista, tanto cuidado que, de repente, a gente está tão cansada e a gente só queria também ser cuidada, né? Eu li recentemente um livro da Tati Bernardi, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Um livro genial, e ela fala no livro que enquanto mãe, né, ela... Enfim, a passagem era sobre estar tanto nessa posição de cuidado, de mãe, que ela queria, de repente, apenas ser filha, né, ser aquela que recebe o cuidado.
Então, isso me retoma também uma questão pessoal, e aí eu acho que é a minha fala aqui pode contribuir um pouco mais, falando então de uma subjetividade que eu vivencio, que diariamente eu me recordo da frase de Marielle, o não serei interrompida. E eu queria muito não ser interrompida, né, por esse vírus, por essa falta de política pública, por essa falta de recursos destinados ao SUS. Enfim, eu também não queria ser interrompida porque eu sou mulher, eu sou jovem, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho família, eu gostaria de ser mãe, né? Então, é dessa forma que estar numa pandemia e ser mulher, é dessa forma que isso me atravessa. Obrigada, Júlia. Acho que as meninas falaram super bem, né, do que é ser mulher na pandemia. Eu acho que a mulher tem realmente esse papel de cuidado e é realmente bem cansativo. Mas, assim, eu queria citar grandes exemplos que eu vi, assim, ao longo da minha jornada. Uma coisa que me chamou muito a atenção em um dos meus plantões noturnos foi ver uma enfermeira falando no FaceTime com sua filha no telefone, que era o aniversário dela, e ela estava no interior com os avós. Então, eu vi muitas mulheres que cuidam das suas casas sozinhas, ou que são divorciadas, ou que não são casadas, enfim, moram só com seus filhos, abrirem mão de estar com as pessoas que amam, arriscar tudo, o receio de se contaminar, enfim, e afastar essas pessoas do seu convívio justamente para aquele receio de contaminação. E eu não vi só um caso, eu vi vários casos, então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Como a mulher, ela tem esse papel, principalmente na área da saúde, eu acho, assim, que tanto no cuidado, como também abrir mão de qualquer coisa pessoal para se entregar de corpo e alma àquilo que ela está fazendo. Eu não tenho filhos também, mas eu sempre vou com frequência para o Ceará, enfim, passei muito tempo sem ir lá e só fui quando realmente eu vi que estava um pouco mais tranquilo, enfim. Eu acho que a mulher na pandemia é isso, ela abre mão do que ela ama, do lazer, do que faz bem, da vontade de ficar isolada para se entregar de corpo e alma à luta contra o coronavírus. Então, eu agradeço muito o depoimento de vocês, acho que foi muito comovente escutar vocês falando assim, em nome próprio, de como é essa posição de colocar o corpo, acho que a gente tem percebido isso, tem sido um traço também, né, Margarete, das nossas convidadas, assim, essa questão do colocar o corpo, do quanto isso faz diferença e do quanto isso é uma marca na vida de todas nós que estamos passando. Acho que tem algo que eu tenho pensado muito, às vezes essa questão do pós-pandemia é tratado como se fosse uma questão de escolha, quase que uma certa moralização disso, assim. Vamos ser melhores, nosso comportamento vai mudar, quase como se fosse uma questão de boa vontade, ou uma questão de conscientização, mas para mim tem ficado cada vez mais claro que se trata de um corte, não é uma questão de escolha, mesmo os negacionistas, não importa o que você faça, como você encare, a mudança, ela está dada, é o que nos toca mesmo, enquanto geração, ou seja, querendo ou não, negando ou não, né, nos posicionando ou não, o mundo já não é mais o mesmo. Realmente acho que tem alguma coisa que aconteceu, na verdade não era tão inesperado assim, a gente sabia que isso poderia acontecer, né? Os estudiosos têm dito isso para quem quer escutar e para quem está interessado. Sabemos que não há nada de tão extraordinário assim, não é que caiu um meteoro em cima do planeta, que também não seria tão extraordinário também que existe essa possibilidade, né? Mas de fato é um fenômeno que tem a ver com o modo como nós vivemos a vida, né? Não é algo inexorável, assim, uma contingência, né?
é algo que vem sendo desenhado pelo modo como nós nos relacionamos com o ambiente, né, com a natureza, com o próprio laço social. O que eu queria que vocês dissessem, para a gente fazer mais uma rodada aí, final, né, e as considerações finais de vocês também, é assim, que vocês pudessem falar, de fato, agora, né, a gente pudesse deixar esse recado, acho que é muito simbólico isso, até para a gente fazer a nossa parte aqui, para vocês falarem um pouco da Covid, né? O que vocês viram? Quer dizer, o que é esse bicho, né? Que não é bicho, que a gente sabe que vírus é essa coisa estranha que nem sequer, né, é um ser vivo propriamente, né? Que acho que é difícil as pessoas entenderem isso também, né? O que é esse negócio que precisa de um ser vivo para poder se reproduzir? E que estrago é esse que ele faz, afinal de contas? Acho que temos 3 pessoas aqui que estão, né, a Júlia ali no pronto-socorro, quer dizer, as pessoas que chegam ali com os primeiros sintomas, ainda achando talvez que pode ser uma gripezinha, né? A Denise ali na UTI, quer dizer, quando os casos que evoluem e colocam em risco mesmo a vida, e a Fernanda com o que acontece com as sequelas, que tem sido muito pouco falado isso. Afinal de contas, diante de que nós estamos, né? Que doença é essa? O que é isso? Acho que se vocês pudessem falar um pouco da experiência de vocês, né? Até para a gente cumprir uma função aqui também de informação, né? Os negacionistas que nos desculpem, mas nós vamos falar sim de morte, de doença. É outra coisa que a gente está martelando aqui, o quanto é importante falar disso, né? Parar com essa coisa de, não vamos falar de coisa ruim, né? Quer dizer, a gente precisa falar do que está acontecendo, da realidade, né? E aí a gente podia ir para as considerações finais, e se vocês me permitem, eu acho que antes de terminar hoje, a gente podia fazer um minuto de silêncio, né? Eu convido todo mundo a estar aqui, a não desligar, ficar aqui junto com a gente, porque eu acho que fica um registro também, né? Acho que a gente sempre termina, como a Margareth falou, com música, com alegria, apesar de tudo, e acho que temos que ficar alegres, e, né, não podemos nos deixar, como disse Caetano Veloso, aniversariante de ontem, não temos tempo de temer a morte, né? Quer dizer, a gente precisa enfrentar, precisa ter garra, precisa ter alegria, a estranha mania de ter fé na vida, dessas Marias aqui do Brasil, né? Agora citando Milton Nascimento, mas ao mesmo tempo a gente precisa também olhar para a realidade, né? Até para poder enfrentar a realidade, né? Então eu queria pedir para vocês, não sei se a Margareth também quer fazer mais alguma pergunta, para vocês já irem fazendo as considerações finais, né? Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que também era uma questão que eu acho que a gente pode, sim, é importante que você falou, né? Acho que faz parte do negacionismo também a gente fingir que tá tudo bem, que a gente, e aí, emendando a pergunta, assim, a gente vai sair dessa, mas o que é sair dessa? Né? O que é isso? Né? Porque dá uma impressão, assim, que, não, mas vai passar, vai sair dessa. Eu entendo que tem algo psíquico que a gente tem que ter fé, ter esperança, né? Que senão a gente não acorda de manhã. Mas o que é sair dessa? Sair dessa como e de que forma? E já há uma esperança mesmo nessa vacina? Essa vacina realmente é uma esperança para a gente? Ou ainda é embrionária? Enfim, e eu acho que complementando também, não lembro qual das 3 falou, que manter o isolamento também tem uma outra questão, e isso além das questões, né, de classe social, de quem pode ficar isolado, de profissão, etc., mas tem a questão psíquica, né, o isolamento se estendeu demais, e eu tenho plena convicção que se nós tivéssemos feito lockdown lá no começo, talvez nós não estivéssemos demorando tanto,
né, nesse isolamento, né? E aí eu acho que é bem importante dizer isso, a gente suporta mais esse isolamento e com que saúde mental a gente consegue suportar isso, né? Eu acho que se completam, né? Eu agradeço, eu estou emocionada. Fala da Júlia citando Marielle, eu assim, fechou com chave de ouro, né? Acho que é isso, a gente vai resistir. Mas, se vocês puderem falar, eu agradeço. Eu só queria fazer uma observação que o Francisco Rocha, o Fran, querido aqui da Roda da Diversidade, está fazendo, né? Que a gente esqueceu de mencionar, que o Brasil é o país com o maior número de casos de Covid e morte. O Fran, que também é médico, né? Também está trabalhando aí na saúde pública e tal, e morte por Covid em mulheres pós-parto, né? Parece que a cada 10 mortes, né, de puerpério no mundo, 8 são brasileiras, né? Isso é uma das estatísticas também que eu estava em mente e acabei esquecendo de mencionar. Eu acho que a gente podia ir na ordem, gente, assim, né, pronto-socorro, TI, porque eu acho que... Eu ia fazer essa sugestão. Eu acho que pode ser uma boa. Vai lá, Júlia, então, fala você, né, da realidade aí do pronto-socorro. Tá. Bom, assim como eu disse anteriormente, a gente está aprendendo o que é Covid, o que é essa doença, tá? E assim, eu ali na porta do pronto-socorro, na linha de frente, o que eu vejo é que essa é uma doença como eu nunca vi qualquer outra, porque ela tem apresentações muito diversas, é um leque muito grande. A gente sabe que isso vem desde os pacientes oligossintomáticos, né, aqueles que têm poucos sintomas ou nenhum sintoma, passando para sintomas leves, moderados, graves, né, precisando de suporte, UTI, e daí para sequelas muito importantes ou morte, né? Então, o que é isso, Covid, que é essa doença que se apresenta de forma tão diversa? Né? Estamos aprendendo e é muito sério mesmo, e enquanto trabalhava na UPA, eu me via um tanto cega diante dessa doença, porque com os recursos limitados, tecnológicos, eu quero dizer, só com raio-x, poucas coisas assim para me ajudar a complementar como é que está esse paciente afinal, eu não conseguia entender muito bem qual era a repercussão dessa doença naquele corpo. Mas num hospital com tecnologia mais avançada, eu já comecei a me deparar com acesso à tomografia muito fácil, exames complementares muito, muito, muito fáceis ali à mão, e aí eu comecei a ver em minúcias o grau de complexidade e de gravidade que esse vírus faz no corpo de uma pessoa. E eu estou falando aqui não apenas de sintomas respiratórios, sintomas outros também, acometendo outros órgãos internos. Então, bom, isso eu respondo um pouco do que é Covid, né? Então, é isso. Um recado, como a Ana Laura pediu para dar, um recado que eu poderia dar enquanto médica, é que, diante disso que eu acabei de falar, ao menor sinal de qualquer sintoma, o ideal é que procure um atendimento médico e faça o isolamento, respeite o isolamento. A Organização Mundial de Saúde fala que o ideal é testagem, isolamento, testagem, isolamento. Se for possível, teste, né? E se não for possível testar, é isolamento, né? Estamos aí, digamos assim, panfletando o atestado médico para qualquer pessoa que tem sintomas. Na UPA, a gente não fornece exames de teste para Covid para pessoas com sintomas leves, mas a gente oferece o atestado médico que permite que esse trabalhador, que essa pessoa, que esse sujeito faça o isolamento, respeite o tempo de isolamento para evitar que se dissemine esse vírus. E enquanto psicanalista, eu poderia dizer que, reforçando essa questão do sofrimento mental, que é muito agudo nessa ocasião que a gente está vivendo, seja com relação a uma hiperconvivência familiar, a uma experiência de solidão muito aguda, para aqueles que estão vivenciando isso de forma extremamente solitária, mas isso, portanto, não é sem consequências para a nossa saúde mental. E eu notei um aumento da procura pelo meu trabalho, inclusive como psicanalista nesse período,
né? E eu queria reforçar a importância da gente se cuidar nesse aspecto, né? Que é fundamental. Bom, e com relação à vacina, que a Margarete perguntou, a resposta é, não sei, né? O que será a vacina? A única coisa que eu penso é um comparativo com a vacina da gripe, que no SUS, a gente já tem a vacina da gripe há alguns anos, né? E que no SUS ela é fornecida para grupos de risco, né? Não é uma vacina para todos, né? Então, o que eu fico pensando é, por que com a Covid seria diferente? É isso. Denise, por favor. Bom, assim, quando me perguntam o que é Covid, acho que a Júlia já falou bem, assim, a resposta é não sei. É uma doença, assim, que a gente sabe que existem os grupos de risco, as pessoas que têm mais probabilidade de adoecer e se complicar, obesos. Eu vejo pacientes obesos, assim, que com um grau de inflamação muito intenso e realmente são os pacientes que ficam mais graves também. A doença realmente faz um estrago no corpo, assim, tem pacientes que praticamente não têm mais pulmão e que saíram da UTI com sequelas, com a gente chama de fibrose no pulmão, e isso vai dar uma limitação para ele a longo prazo. Mas o que é interessante, que eu estava até refletindo esses dias, é que eu já vi paciente de 97 anos e de alta da UTI e paciente de 32 anos morrer. A gente não sabe. A gente não sabe qual vai ser a resposta de cada corpo, o tipo de resposta imunológica. Então, por isso que existem essas nuances. Se eu puder dar algum recado, assim, eu queria dar um recado muito importante às pessoas que já tiveram Covid. Não relaxem. Eu vejo muita gente que já teve Covid. Não vou usar mais máscara. Eu não transmito mais. O vírus, ele pode ser transmitido na roupa, no cabelo, no sapato que você põe em casa. Então, você pode contaminar outras pessoas, mesmo você já tendo tido. E também a gente ainda não sabe em relação à reinfecção. Então, acho que os cuidados continuam os mesmos. Em relação à vacina, assim, a gente tem ofertas promissoras, até lá na Unifesp, que é onde eu trabalho, assim, tá com um grupo de Oxford lá. Só que, assim, eu acho que pode até chegar esse ano, mas, assim, vai ter que ser dividido por grupos. Então, acho que os grupos de risco, os profissionais de saúde, enfim, e talvez não seja só uma dose que seja necessária. Assim, tem vacinas que a gente faz com 0, 1 mês e depois 6 meses. Então, também não é uma coisa para a gente dizer, a vacina vai salvar tudo, vai ser um milagre, enfim. Então, acho que nesse momento é manter isolamento, é usar máscara, enfim. Acho que é o que a gente pode fazer para ajudar os outros. Obrigada, Denise. Fernanda, acho que você está com o microfone desligado aí. Certo. Bom, acho que a gente tem recebido... acho que tem uma primeira coisa que é para a gente pensar, que a gente tem muito poucos diagnósticos de Covid, né? Então, a maior parte dos diagnósticos fechados, né? A maior parte dos diagnósticos são suspeitas ou diagnósticos clínicos, estão baseados nos relatos dos pacientes, nos sintomas que eles tiveram. A gente tem um grupo muitíssimo grande de pessoas que não tiveram acesso a teste, né? Seja porque num primeiro momento esses testes ainda não estavam à disposição, seja porque tinham sintomas muito leves e foram orientados a ficar em casa, né? Manter o isolamento. Então a gente não sabe, por exemplo, tem alguns relatos de que o período de transmissibilidade varia de 7 a 14 dias, mas tem pacientes que estão com 28 dias ainda dando positivo, né? Então, até o período que a gente tem hoje oficial, né, do isolamento para o diagnosticado e sua família, ele é algo que a gente vai ter que pensar e discutir. Então, acho que, assim como a Denise falou, né, se tem uma sugestão, né, uma orientação para quem já teve, é essa, fique atento, assim, não é porque você já teve que zerou transmissibilidade, a gente não sabe, se você não retestou, né, e aí não se retesta nem no privado, nem no público, muitas vezes, né, então, assim, isso é um ponto para a gente pensar. Segundo, que a gente tem alguns doentes mais graves que foram evoluindo com outros sintomas que não são os típicos. Então, a gente tem recebido lá no serviço que eu atendo, que é um CER, né, um Centro Especializado de Reabilitação, eu tenho um caso de um paciente de 28 anos,
sem comorbidades, que teve 4 dias de sintomas respiratórios, começou a ser medicado, como se fosse um caso de Covid com azitromicina, e no 5º dia ele teve um AVC. Então, ele chega para a gente por causa do AVC, depois ele tem trombose, tromboembolia pulmonar, outras complicações inflamatórias do sistema circulatório, que são também sintomas que podem correr junto com o Covid, mas que ele foi conduzido como um caso um caso neurológico, né? Então, isso tem aparecido muito. E aí a gente tem relatos de grupos ainda muito pequenos, então as pesquisas que têm saído são de estudos de caso, que são a partir de grupos pequenos de pessoas, né? Então, a gente não consegue fazer grandes generalizações, mas é o que a gente tem nesse momento. Então, desde sintomas respiratórios, né, que vão dessas situações de fibrose pulmonar mais importante, até fadigas, né? Essa fadiga, esse cansaço que não passa nunca, né? Mas que está caracterizado por redução de capacidade pulmonar, quando você vê o raio-x ou a tomografia, e em avaliações de fisioterapia. Alguns pacientes chegam para a gente sem andar, né, com uma perda de movimentação importante. Alguns têm a ver com período de internação, outros têm a ver com perda de massa muscular, outros têm a ver com, aparentemente, uma neuropatia. A gente também ainda não sabe, cada caso é um caso. Há pessoas que já tinham doenças neurológicas previamente, relatando sintomas de perda de memória, tem alguns estudos correlacionando com o aparecimento de Parkinson ou Alzheimer precoce. Então, acho que até, Ana Laura, quando você fala essa coisa desse bicho, né, me veio uma coisa na cabeça, você falou assim, o que é esse bicho, né, que nem é um bicho de verdade, mas faz tanto mal. Eu fiquei na dúvida se você falava do coronavírus ou do Bolsonaro, assim, fiquei um pouco em dúvida. É que tem a pandemia e o pandemônio, né, e o vírus que não faz, nem existe direito, faz tanto mal, mas enfim, é isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar atento e forte, sem medo de temer a morte, mas encarando a realidade que a morte está posta, né, existem essas sequelas, a gente ainda está está aprendendo no processo, acho que isso, ao mesmo tempo, né, eu fico pensando que também tem, em alguma medida, né, a gente está participando de um momento da história, né, de aprender sobre uma coisa nova. Alguns cientistas têm apontado que a gente também é meio míope, né, porque não é de hoje. Então, a SARS, a MERS, né, há quase 20 anos a gente tem uma evolução de vírus semelhantes e o vírus está aprendendo, ele está se aprimorando, né, é isso que os vírus fazem. A gente também, às vezes, volta para trás, né, mas... então, acho que é isso, acho que a gente ainda deve se proteger, acho que nessa perspectiva da sanidade mental, é importante que a gente, aos poucos, pense em como manter isso a longo prazo, né? Então, acho que, sim, é importante a gente pensar no isolamento, mas é importante a gente pensar também, não dá para ninguém surtar, e um belo dia acordar e falar, tá bom, agora deu minha quarentena, agora eu vou abrir a porta, não é? Se eu preciso muito para me manter são, flexibilizar alguma coisa, encontrar alguém, tá. Quem é esse alguém? Tentar fixar grupos limitados de pessoas que se encontrem, que estejam mais ou menos protegidas, manter as regras de distanciamento, uso de máscara, proteção dos utensílios, evitar comer todo mundo na mesma panelinha, no mesmo potinho, enfim, e vamos juntos, né? Eu acho que quando a gente pensa, e aí encerro minha fala agradecendo pelo convite, e quando a gente pensa no que isso vai passar, né? A gente vai superar isso, eu acho que para algumas pessoas se mantém numa negação, de dizer, olha, tem uma coisa acontecendo ali, mas fica quietinho que a gente vai passar, a gente não vai ver, não vai nem lembrar. E tem um tanto para outras pessoas, e acho que talvez nós estejamos nesse grupo, que acho que, assim, é uma experiência que vai deixar marcas importantes, a gente está perdendo coisas, isso a gente sabe, e que tudo bem, né? Quem diz para a gente que a gente tem que estar produzindo e não perder nada é o capitalismo. A vida é perder e ganhar num fluxo que não é necessariamente lógico nem crescente o tempo todo. Obrigada. Força para a gente. Fernanda, muito obrigada pela sua fala. Eu queria falar uma coisa como psicanalista, porque a Margarete acho que tocou nessa questão da saúde mental. Eu acho muito interessante como esse mecanismo de defesa da negação, eu gostaria de não moralizar essa questão do negacionismo, né? Nós não estamos falando de terraplanistas, de uma coisa delirante. Eu estou falando do mecanismo de negação como um mecanismo estrutural humano e que todos nós usamos em algum momento, mais ou menos, e fazemos análise, inclusive, né, Júlia, para
podermos nos haver com esse mecanismo que é um dos mecanismos mais primitivos que usamos para nos defender do desamparo, como dizia Freud. E eu queria falar isso porque eu acho muito importante a gente lembrar de que nunca mais, eu vou falar de novo do corte, quer dizer, não é mais igual, né? A nossa vida não vai voltar a ser a mesma. Não é que vai passar. Pode ser que passe essa pandemia, pode ser que se arrume uma maneira de lidar com isso, mas tem algo que veio, né, e que vai mudar o laço social daqui para frente. Vamos dizer assim, bem-vindos ao século XXI. Acho que é um pouco por aí, né? Entramos no século XXI, não é mais a mesma vida que nós conhecíamos. Vamos precisar, inclusive para o bem e para o mal, por exemplo, descobrimos que podemos sustentar análise, psicanálise, por meios remotos, né? Não digo não presenciais, porque o analista está presente também, né? Ali, quando ele escuta um analisante, mas isso é muito importante, porque, veja, o quanto a gente precisa se dar conta de que não há saída individual, né? E que nós estamos vivendo alguma coisa homóloga a uma guerra. A gente ficava sempre pensando qual ia ser a próxima guerra. É uma guerra de um inimigo invisível, né? Eu acho curioso, porque talvez se o coronavírus fosse um zumbi, como nesses filmes de distopia, ninguém ia falar, eu tô de saco cheio, eu preciso sair, né? Se tivesse um míssel caindo ali na esquina, ninguém ia falar, eu não aguento mais. É engraçado que a pessoa, né, eu estou fazendo uma caricatura aqui, mas eu não aguento mais a quarentena, é uma coisa tão burguesa, tão capitalista, tão individualista, sabe? Que eu acho que, assim, é evidente que ninguém aguenta, é evidente que nós estamos num limite. Mas se tivesse caindo um míssel na esquina, entendeu? Se tivesse um bombardeio na Avenida Paulista, ninguém ia falar que não aguenta mais a quarentena. Se tivesse zumbi ali na Avenida Paulista, ninguém ia falar que não aguenta mais a quarentena, sabe? Então, o vírus, ele é esse bicho, entre aspas, invisível, que faz com que as pessoas se deem ao direito de não aguentar a quarentena. Eu acho que não caiu a ficha ainda das pessoas da gravidade do que está acontecendo, né? Estável em mais de 1.000 mortos por dia. Gente, desculpa, entendeu? 100.000 mortos. 3 milhões de pessoas infectadas por uma doença que foi descoberta em fevereiro, em janeiro, e que ninguém sabe ainda o que pode acontecer, né? Tem pesquisas na Alemanha falando de sequelas cardíacas, tem crianças desenvolvendo síndromes, como eu falei no começo, que ninguém sabe ainda direito como se relaciona. É gravíssimo, é o caso mais grave de saúde pública, né, do século, né? Então, assim, é terrível, né, que brasileiros, para ficar aqui no nosso país, não tenham a escolha, né, de se preservar e preservar suas famílias. Se nós temos escolha, nós temos obrigação, entendeu, de estar à altura do nosso privilégio. Nós não temos o direito de julgarmos que nós não estamos mais aguentando ficar em casa, porque é um privilégio poder ficar em casa, né? Se você é obrigado a sair, sai e volta, né? Isso não é uma questão moral, isso é uma questão psíquica, né? E de responsabilidade social. Não é uma questão de moral, de ai que feio, você foi no seu churrasco, ai, você não deveria ter ido encontrar sua namorada. Como você falou, né, Fernanda? Vamos ser racionais. O vírus não sai correndo atrás da gente, não é zumbi. Né? Nós é que vamos até o vírus e levamos o vírus para outras pessoas, né? Então, assim, é claro que a gente pode usar a nossa inteligência para fazer pequenas redes de contato, né? Mas isso envolve, sim, abrir mão, né? A vida é assim, acho que você falou, a vida é castração. Para a gente desejar, a gente precisa aceitar a castração, né? Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar da gravidade do que está acontecendo. E se a gente é privilegiado, a gente deve fazer, vamos dizer assim, jus ao nosso privilégio, né? Não dá para brincar com dizer que a coisa se estabilizou, porque nós temos 1.300 pessoas morrendo por dia. Por favor, né, gente? É funesto, né?
uma coisa dessa, assim. Então, é uma guerra, né, e durante uma guerra a gente tem que se proteger, né, eu acho que é isso, se a gente pode, né, a gente deve se proteger e proteger o próximo, né. Eu sugiro que a gente faça 1 minuto de silêncio. Eu só queria dizer para vocês que a gente tem um Mulheres na Pandemia, sábado que vem, sensacional, né, a respeito das mulheres no cárcere, que é uma outra realidade gravíssima do Brasil, muito pouco falado. Essa foi mais da área da saúde, a próxima vai ser mais da área do direito. A Margarete vai poder né, contribuir bastante aí, né, inclusive a Margarete, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, então vai ter muito que contribuir com esse debate, muito mais do que eu, mas estou muito curiosa para aprender com duas mulheres incríveis, egressas do sistema penitenciário, né, mas com várias outras qualificações, a Cíntia Corvello, uma das nossas convidadas, e a Camila Felizardo, né, eu acho que é imperdível, assim, eu peço, né, para vocês ajudarem a divulgar e estarem com a gente, e provavelmente daqui a 15 dias a gente vai ter uma outra live que eu acho que vai ser também fundamental, com mulheres com deficiência, uma mulher com deficiência física, outra com deficiência intelectual, né, vamos escutar essas mulheres também, vulneráveis, né, no começo da pandemia, eu que tenho um filho com síndrome de Down, fiquei muito sensibilizada com essa situação das pessoas com deficiência, inclusive, acho que alguém aqui falou, não sei se foi a Denise, né, ou acho que a própria Margarete, ou a Fernanda, não lembro mais, que tem coisa que não se escreve, né, assim, em caso de ter que escolher, escolhe, né, pôr o respirador em fulaninho e beltraninho. Bem, nos Estados Unidos isso foi escrito, né, alguns estados americanos fizeram um protocolo dizendo claramente que pessoas com deficiência, por exemplo, dentre outros critérios, não deveriam ser prioridade, né, em uso de respirador. Sabemos que talvez isso não tenha sido escrito no Brasil, embora eu fiz uma pesquisa que alguns conselhos regionais de medicina chegaram a explicitar isso, a Margarete até, né, a OAB se manifestou em relação a isso, embora as pessoas com deficiência, pela Constituição, tenham direito, né, aliás, até a atenção e atendimento prioritário, né, na prática, né, muitas vezes essas vidas têm menos valor, uma série de movimentos estão sendo criados justamente para tentar garantir esses direitos, então as próximas 2 lives vão ser assim, sensacionais, e vem outras por aí, né, eu queria agradecer muito a vocês, não sei se a Margarete também quer falar, para terminar aqui, aí a gente podia fazer esse 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas e pediria para todo mundo ficar, e aí a gente volta para dar uma boa tarde para todos. Eu também quero agradecer, bom, mais uma vez a companhia da Ana Laura, né, da amiga Ana Laura e parceira, e a Júlia, a Denise e a Fernanda, que nos emocionaram essa tarde, né, com o depoimento de vocês, com a vivência de vocês, e só lembrar que essa semana a gente teve um outro fato muito triste. O Bolsonaro, ele vetou a lei, né, que estava aprovado, o projeto de lei aprovado, que garantia aos familiares de profissionais da saúde que morreram em decorrência, ou que vão morrer ainda, né, em decorrência do coronavírus, garantiam aos familiares uma indenização por parte da União. Esse projeto de lei foi vetado pelo nosso presidente. Afinal, né, dinheiro para banco é melhor, né? Só para lembrar isso. E, aliás, para não esquecer disso. Tá? Vamos lá, bom, gente, Laura? eu vou colocar nossa tela de luto aqui e a gente faz 1 minuto de silêncio, tá bom?
Pronto, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada mesmo, viu? Prazer. Fiquem bem. Quem puder, fique em casa. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.